Eu me lembro, eu era bem pequena. Era quando a gente ia para o litoral. Era uma estrada cheia de curvas. E tinha uma parte em que a estrada ficava muito acima do nível da lagoa. E eu olhava lá de cima, então eu via. Eu via a lagoa com água, a água era marrom, e era bonita, era muito bonita, tudo azul. E eu me lembro que eu gostava de olhar lá de cima, e sempre que a gente passava por lá, eu colava o vidro na janela do carro ou do ônibus para olhar lá do alto. E a Dione me contou que ela tinha uns 10 ou 11 anos quando ela teve essa ideia de paisagem, ou talvez até do que seria o que ela chama uma experiência. Ela ia para o Planalto Médio, perto da casa da avó dela. A avó dela, eu acho que tinha uma fazenda, alguma coisa assim, e era cheio de colinas. E a Dione, então, ela saía correndo. E ela correndo. Ela correndo muito. Ela tinha Eu me lembro também de uma vez em que eu subi naquela duna que era muito grande. Não sei se eu achava que era tão grande porque eu era pequena, mas ela era muito grande e muito branca. E lá do alto a gente via o rio lá embaixo e era tudo pequenininho. E eu gostava muito de olhar lá de cima, porque a gente via longe, via muito longe lá de cima.
E ela me contou de uma vez também, lá pelos anos 80. Em que eles viajavam no Fuca. Nos anos 80 a gente viajava em Fuca. E eles chegaram nesse lugar, que era um lugar que a estrada terminava num alto. E lá de cima, então, quando eles olhavam para baixo, eles viram aquele lugar. E ela pensou, puxa, esse é um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. E aí ela via lá de cima E eu me lembro também daquele lago muito gelado. Era tão gelado que tinham icebergs que flutuavam em cima. E a gente ficava olhando pela janela do barco. E era um dia muito claro. E era um dia sem vento. E o Rogério, ele fala que ele também lembra de uma paisagem que tem a ver com a mesma ideia, com a mesma paisagem da Dione. Ele fala que nessa mesma viagem, de noite, eles ficaram muito impressionados quando eles voltaram para a praia. E eles viram.
também para outras pessoas. Eu fiquei perguntando qual era a primeira ideia, qual era a primeira lembrança de paisagem que essas pessoas tinham tido. E é sempre uma surpresa quando a gente descobre o que fica como lembrança de paisagem na cabeça dos outros. E foi assim então com o Jaime, porque o que ele me falou era daquele lugar que era meio escuro e meio úmido. E também tem uma paisagem que é de um cerro, que é um morro de pedras que fica perto do mar. E isso já é estranho. Perto do mar, que é um lugar plano, ter um morro. E ter um morro cheio de pedras. E não era bom subir ao meio-dia ali, porque tinha muita cobra. E muita cobra que era venenosa mesmo. Eu não lembro, eu acho que eram... Eu não me lembro se eram cascavéis ou cruzeiros. Mas eram cobras que não dava a brincar. Mas era incrível subir naquele cerro. E as paisagens são tão estranhas. A ideia de paisagem, a gente nunca sabe que lugar ela ocupa na cabeça do outro. O que o outro pensa que é paisagem? Para um pode ser uma natureza, mas para o outro pode ser
E acho que tem pessoas que fazem também uma opção por um lugar a partir dessa ideia do que esse lugar fala, do que esse lugar passa, do que esse lugar tem, da cor desse lugar, às vezes da temperatura, da umidade, do ritmo desse lugar. Se alguém tiver alguma paisagem que lembre, queira rememorar,